importante falar que eu acredito na arte junto com o empreendedorismo, porque foram esses dois fatores que eu consegui realmente construir o meu ateliê. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o valor da sua peça, quanto você deve cobrar. Eu já contei para vocês qual o valor da sua pincelada, né? Como que a gente faz esse valor, mas agora a gente vai olhar isso de uma forma mais na parte de gestão do negócio, né? Como que você literalmente põe ali na planilha e calcula isso. É importante eu avisar que para as MMs, tá? Quem faz parte do método Merak, para as MMs, gente, tudo que eu vou falar aqui, vocês vão ter no último módulo de vocês. Então, eu vou entregar essas planilhas e vou explicar muito mais detalhadamente, tá? É importante que vocês saibam disso. Hoje eu vou apresentar alguns termos para vocês que pode parecer meio chato e na verdade é chato, a gente queria só pintar, né? Mas são necessários, é necessário para você conseguir viver da arte, conseguir ter uma boa renda dentro da arte e do artesanato. Bom, turma, então é importante primeiro, as artistas imaginam que para viver de arte, você não precisa saber mexer com negócios, né? Mexer com a gestão, mexer com o financeiro, mexer com toda essa parte. Que pra gente, quando a gente olha, né, seres totalmente criativos, a gente fala, poxa vida, coisa chata, né? Mas vocês nem imaginam o quanto é importante, né? O quanto é importante você saber gerir o seu negócio, fazer a gestão dele. Então, se você analisar até os artistas que têm sucesso e dizem que não precisa fazer essa parte de administração e tudo mais, eles fazem, mas eles não sabem que estão fazendo. É importante a parte de administração até para você administrar suas finanças, né? Para você se organizar, a gente tem que dar conta do recado. E vamos lá. Quais os pilares que eu listei aqui? Eu tô olhando para baixo porque é meu roteirinho, tá? Quais são os pilares para você construir o valor da sua peça, tá? O que você precisa saber? Primeiro, dentro do seu ateliê, já que a gente entendeu que o valor da sua pincelada está relacionado com o público-alvo que você atende, que não adianta você levar a sua peça, quem estava naquela live vai lembrar, que não adianta você levar a sua peça para determinado público se aquele público não valoriza, né? Mas vamos falar aqui dos pilares, literalmente, da gestão disso daí. O primeiro, gente, vocês sabem o que é custo fixo? Custo fixo são todos aqueles custos que são fixos no nosso ateliê. Eu vou dar um exemplo de custo fixo. A água do meu ateliê. Todo mês, eu vendendo ou não vendendo, chega uma conta do DAI para mim para eu pagar a água. Então, isso é um custo fixo. Ah, Gabi, mas se eu uso mais água, a conta vem maior. Tudo bem. Independente se você usar mais, usar menos, a conta chega. Energia dentro do seu ateliê também é um custo fixo. Ah, Gabi, mas tem dia que vem 200, tem dia que vem 400. Tudo bem, todo mês vem energia, né? Para o seu ateliê caminhar, você precisa de energia, precisa... Internet é um custo fixo. Então, primeiro de tudo que você tem que saber dentro dos seus custos aí é o custo fixo. O que é aquilo que todo mês você paga, né? O que você paga todo mês? Isso são custos fixos. E aí você pode ou colocar numa planilha ou então, gente, aquela conta de padaria, sabe? Que faz no caderno mesmo. Olha, esses são os meus custos fixos. Legal. Outra coisa, outro pilar que é importante que você saiba, custos variáveis. Como o próprio nome já diz, é o custo que tem variação. Vamos dar um exemplo, tá? Nos Correios, eu só levo hoje eu tenho contrato com os Correios, mas para vocês que estão começando, hoje a pessoa que está começando, a MM, já vou explicar, que está começando, ela leva as peças para postar no correio e ela só paga aquela conta se ela vendeu a peça.
Então isso é um custo variável, ele vai variar conforme a quantidade de vendas de peça que você vai enviar, concorda? Não vem todo mês os correios caso você não tenha um contrato, por exemplo. Aqui a Adriana perguntou o que é uma MM. MM são as mulheres, ou pode ter homens também, é que eu não tenho nenhum aluno homem hoje, que participam do método Merak. Para participar do método Merak, dá um trabalhinho mais ou menos, é danado o trabalho, né? Para participar do método Merak, eu não envio o link para você já se inscrever, tá? Tem que participar da Semana Porcelana de Ouro. Clica no meu link da bio, você vai conseguir participar da Semana Porcelana de Ouro. Eu falo que eu sempre recebo a minha turminha mais ou menos meio que alinhadas no entendimento, né? Senão a gente pega uma turminha que uma já sabe muito, outra sabe pouco, então tem que participar da Semana Porcelana de Ouro, primeiro, para ver se gosta, para ver se você entende o que a Gabi tá falando, né? Se você entende esse formato. E terceiro, para todo mundo já começar meio que entendendo o que está acontecendo. Vai lá no link da bio, se inscreve, que vai ser bem legal. Mas enfim, gente, então eu falei de custo fixo, de custo variável, né? São custos que você tem dentro do seu ateliê. Além disso, você vai ter imposto, vai ter folha de pagamento quando você tiver pessoas te ajudando. E por terceiro, que eu coloquei aqui como um pilar, é a sua pincelada, quanto vale o seu trabalho. Quem vai escolher se você vai cobrar a sua pincelada pelo grau de dificuldade ou pela hora que você passa trabalhando na peça é você. Não existe um jeito literalmente certo, tá? Ou você escolhe cobrar a sua pincelada pelo grau de dificuldade da peça, quando você vê e fala, olha, essa peça vale isso. Ou então você escolhe cobrar a sua pincelada pelo seu tempo, tá? O tempo significa o salário que você quer receber dividido pelas horas. Então você vai saber, se eu passo 3 horas aqui, ganho R$10 por hora, R$30 a mais, além do meu custo fixo, dividido em todas as peças, e o meu custo variável daquela peça. Eu sei que agora talvez esteja parecendo meio complexo, tá? Mas é importante que vocês peguem papel e caneta e comecem a entender pelo menos os termos, como que funciona mais ou menos isso, né? Para você formar aí a gestão do seu ateliê. Lembrando, quem é MM, gente, fica tranquila que eu vou explicar isso muito mais. Eu vou dar as minhas planilhas para vocês, que já tem muita coisa resolvida ali dentro, vai ser mais fácil de vocês aprenderem. Mas eu acho importante vir aqui explicar para todo mundo como funciona a administração, literalmente, de um ateliê. E, bom, então custo fixo, custo variável e a sua pincelada. Quando eu chego aqui para vocês e falo assim, você precisa ter lucro. Eu pareço quase uma vilã, né? Na nossa sociedade de hoje, se uma pessoa é quase que a turma se reúne e fala, você viu, a Gabi precisa falar, a Gabi falou que precisa ter lucro, nossa, só pense em lucro, nossa, parece que a gente é errada, né? Quando a gente fala que na nossa peça tem que ter lucro sim. Só que, gente, se você não tiver lucro na sua peça, você não vai conseguir viver disso, tá? Você tem que pôr isso na sua cabeça. Querer lucro e ter lucro não significa que você está errada. Você não é uma vilã por precisar de lucro. Inclusive, quando você tem igual o Merak, 20 pessoas te ajudando, quando você tem uma estrutura maior que depende de você, você tem que ter lucro para qualquer reserva de emergência, né? Reserva de emergência, eu não gosto de falar assim, eu gosto de falar reserva de segurança, porque emergência a gente coloca na nossa cabeça que a gente precisa de uma emergência para usar aquilo, né? Então eu prefiro falar uma reserva de segurança. Você precisa ter lucro para pagar o seu custo fixo, pagar o seu custo variável, pagar o seu salário e ainda ter lucro. Entende? É tudo isso que você precisa fazer. E bom, você pode estar se perguntando qual a diferença, vou trazer 2 termos aqui, tá? Pra gente deixar bem definido. Se alguém ficar com dúvida, levanta a mão e fala, Gabi, não entendi, explica de novo esse termo.
Mas eu acho que vocês vão entender fácil. A diferença entre faturamento e lucro. Vocês sabem a diferença de faturamento e lucro? Quando eu sento aqui para vocês e falo assim, a minha empresa, né, o meu ateliê, faturou R$80 mil no mês passado. Estou dando um exemplo para vocês. O Merak faturou R$80 mil. Significa o quanto de peças, o quanto eu vendi naquele mês. Não significa que isso é a minha lucratividade. O que é a lucratividade? Faturamento a gente usa mais na parte de venda, sabe? Vai ser minha primeira vez com pincel e caneta, que legal! Isso, é literalmente isso. O seu lucro é depois que você paga todas as contas daquele período, o valor que sobra, tá? Inclusive, na forma que eu administro as minhas coisas, eu, Gabi, recebo um salário fixo. Eu coloco como se eu fosse uma pessoa fixa na minha empresa, tá? Cada um tem a sua forma de administrar. Tem alguns que acreditam que, por exemplo, o meu formato ideal é o meu salário fixo, passa 6 meses, avalio se faço uma retirada ou não, tá? Então, eu faço assim. Pode ser que você coloque o seu lucro como o seu salário, mas aí você não vai estar fazendo a sua reserva de segurança, você não vai estar protegendo a sua empresa. Então, eu, Gabi, gosto de fazer assim. A Sônia falou, precisamos ter ideia dos gastos. Ó, você gasta com a peça, você gasta com o pincel. Ai, que bom, Maria, fico feliz que você tenha gostado. Isso, literalmente, essa reserva é essencial para você manter o capital de giro. Literalmente isso. Até um assunto que eu ia falar, né? Porque para você ter lucro, o que você precisa fazer? Gente, quantas e quantos bons artistas que vendem e ganham muito bem. Se a gente abrir hoje a conta, fala, puxa, não tem dinheiro aí. Quantas e quantas empresas faturam muito bem, né? Quantos e quantos ateliês vendem, mas no final do mês não dá lucro. Por que será que acontece isso às vezes? Por que será que alguns ateliês, nossa, meu Deus, mas minha amiga tem um ateliê que vende super bem, mas parece que no final do mês ela reclama, não dá lucro. É porque falta a parte de gestão do negócio. Eu vou dar um exemplo, tá? Do que você precisa fazer para ser uma boa gestora. Primeiro de tudo, comprar bem as suas peças. Você precisa comprar suas porcelanas bem, concordam? Você precisa estar atenta aí às oportunidades também. Faz parte do negócio você comprar o seu produto bem. Segundo, pagar no dia certo. Gabi, quando você fala isso, significa que tem que pagar a conta em dia? Não é só isso. Quando eu falo isso, eu tô falando de fluxo de caixa. Ah, meu Deus, Gabi, vou até sair dessa live, você tá me deixando doido. O que é um fluxo de caixa? O que é um fluxo de caixa para um ateliê? Eu quero pintar passarinho, o que você tá falando? Gente, não adianta você construir o seu ateliê e aí você coloca, por exemplo, toda a conta que tem para pagar no dia 10. Só que no dia 10 você tem na sua conta R$1.000 e precisa pagar R$1.500. Estou dando um exemplo. Ficaram para o dia 10 R$500 negativos. Concorda? Se eu tenho na minha conta para pagar dia 10, eu tenho R$1.000 e eu tenho que pagar R$1.500 porque eu coloquei todas as contas para pagar no mesmo dia, você ficou com menos R$500 naquele dia. E aí esse menos R$500, você vai precisar fazer um cheque especial, um empréstimo, mas no dia 14, né, daqui 4 dias para frente, você ia receber mais R$1.000. Então, vocês concordam comigo que não faz sentido vocês programarem todas as contas para o dia 10, que você já sabe que você não vai ter esse recebimento? Tô falando difícil, gente? Espero que não. Espero o pessoal do Facebook tá me acompanhando bem aqui, eu tô vendo.
Vocês entenderam o que é o fluxo de caixa? A gente precisa saber qual é o melhor dia dentro do nosso recebimento para agendar as contas, para pagar as contas. Espero que a turminha esteja entendendo. Vocês entenderam isso? Isso também faz parte de fazer a gestão de um ateliê bem feita, né? Porque senão você vai ficar lutando com o seu fluxo de caixa e todo o dinheiro que você ganha, você perde no seu fluxo. Mal gestão do fluxo. Aí você é um artista maravilhoso, vende obras lindas, maravilhosas, sabe valorizar as suas peças, sabe fazer bem feito, tem os seus clientes, mas chega no final do mês e você fala, rocambole, por que não me sobra dinheiro? Eu sei fazer tudo, mas não me sobra dinheiro. O que acontece? Vocês entendem que a gente, para vender, tem que fazer essa parte, entender essa parte? Isso se chama fluxo de caixa. É onde a gente pega as contas. Ai, para mim o pior é a gestão de estoque. Estamos juntas. Gente, eu tive que voltar minha gestão de estoque para planilha. Eu tenho um sistema hoje, mas eu falo assim, se você não está conseguindo fazer o avançado, volta. Então hoje eu faço minha gestão via planilha mesmo. Tem na porta do meu estoque tem aquelas planilhas e vai tirar uma coisa, faz lá, quase que um processo manual. Se a equipe não sabe fazer o avançado, volta para o básico. É mais ou menos assim que eu faço as minhas coisas aqui. Mas outra coisa que eu ia falar, então eu falei aqui sobre as coisas importantes, né? Para você fazer a gestão do seu ateliê, comprar bem as suas peças, fluxo de caixa, que é o que eu expliquei para vocês, vender a quantidade necessária para lucrar. Isso se chama ponto de equilíbrio. Eu vou inclusive contar para vocês que às vezes vender demais, você pode vender mais e ganhar menos. Pode acontecer isso em algum momento do seu ateliê. E você vai saber tudo isso através do ponto de equilíbrio. Tem empresas, inclusive, que param em um determinado crescimento porque aquela quantidade de vendas com a estrutura que ela tem é muito lucrativa. Às vezes, se ela aumentasse as vendas, ela ia ter que aumentar muito a estrutura e aí ela já não seria mais tão lucrativa. Olha que engraçado isso. Mas isso existe também. Isso se chama ponto de equilíbrio. Então, dentro do seu mês, você vai ter que atingir a quantidade de vendas necessárias para você pagar os seus custos fixos, variáveis, seu salário, imposto, folha e dar lucro. É isso, gente. Tá travando? Ah, que pena. Onde vocês pararam? Espero que tenha voltado. Terráqueos do Instagram. Espero que tenha voltado. Voltou, turma? Manda um oi pra mim se voltou, por favor. Travou? Estão me ouvindo? Manda um oi, por favor. Manda um oi pra Gabi. Voltou. Obrigado, Ana! Toca aqui. Que bom, voltou. A internet tá com a porta aberta, não é nem minha barreira de vidro aí. Estão entendendo, turma, da parte da gestão que eu tô contando pra vocês de um ateliê? E o outro que a Tainá conversou aqui com a gente, o estoque. Vou dar um outro exemplo. Pode ser que durante algum mês você fique no prejuízo aparentemente, né? Você fala, poxa, esse mês eu finalizei o mês com menos 5 mil reais. E aí é importante que você veja, será que eu investi esse dinheiro no estoque? Pode ser que você opte, inclusive, por usar um dinheiro para investir, entende? Então, às vezes, se você quer, por exemplo, eu tenho 100 canecas brancas que eu vou vender para vocês, tá? E nesse mês eu vendo 100 canecas brancas. No mês que vem eu quero crescer, eu quero ter mais lucratividade, eu quero ter mais faturamento.
Se eu comprar as mesmas 100 canecas brancas, eu vou ter o mesmo faturamento do mês passado. Então eu teria que comprar 150 canecas brancas. Vocês entendem como funciona o estoque? Que você tem que investir no estoque. Se você quer crescer, você tem que investir em mais produtos, né? Ou investir em peças. Aqui no caso não funciona para quem trabalha igual eu ensino muitas de vocês trabalhar vendendo primeiro e depois entregando, mas para quem gosta de fazer o estoque funciona. Se você quer fazer as suas peças e vender somente peças pronta entrega e no mês que vem você quer ganhar mais, você tem que produzir mais. Faz sentido? Sim, também entra o capital de giro, mas pode ser que a pessoa tenha que investir aquele valor, principalmente quando tá começando, não é todo mundo que tem um valor para deixar ali girando. Eu ensino várias das aluninhas a fazerem primeiro receber o dinheiro e depois, assim foi o formato que eu comecei meu ateliê do zero, sem capital de giro. Mas é importante que vocês entendam que no mês que vem, para eu vender mais, eu tenho que aumentar o meu estoque, né? Eu tenho que aumentar, se for peça pronta entrega, aumentar a minha produção. No meu caso lá atrás, que eu não tinha estoque, o que eu tinha que fazer? Aumentar o meu patrocínio, se eu queria vender mais no próximo mês. E o formato que eu vendia era um formato onde primeiro eu recebia e depois eu entregava. Eu fazia isso através de divulgação, aumenta o patrocínio e aí faz a... Entendeu? É isso, gente. Isso. Hoje tem as MMs 19 horas no grupo do Facebook. A Dona Onça vai dar uma aula pra gente de lustre. Pessoal, quero ser MM, que orgulho. Elas são gente boas, viu? Eu gosto dessa turminha. Gente, e vamos dar uma outra... Você pode estar pensando nisso, né? Você pode estar pensando agora, Gabi. Eu tenho até medo de aprender isso que você está me falando, porque eu vou ver que no final meu ateliê me dá prejuízo, né? Que gostoso, Sheila. Eu fico muito feliz com o seu feedback. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, você pode estar pensando, né? Às vezes a pessoa... vou até contar pra vocês. Teve um dia que eu tava vendo as publicações, né? Eu sempre fico de olho em tudo, no geral. Eu tenho a turma que me ajuda a responder os comentários, mas eu sempre tô de olho. E aí numa publicação minha do Facebook que eu falava que era possível lucrar, né, pintando porcelana, uma senhora me escreveu assim: olha, eu acho isso impossível, eu trabalho há 40 anos pintando porcelana e nunca ganhei dinheiro, né? E na verdade, ela não sabe que trabalhar com arte, pintando porcelana, não é garantia de sucesso, né? Porque se ela for aprender mais uma técnica, não significa que ela vai saber vender. E aí, quando a gente fala assim, quando eu falo para vocês que vocês podem estar com medo, inclusive de aprender isso, porque talvez no final das contas vocês vão ver que, poxa, o que eu estou fazendo hoje não é lucrativo, não vale a pena. Mas, gente, principalmente se você tiver essa trava, essa objeção, é importante que vocês façam, que vocês vão atrás que você vá atrás de se aprofundar nisso, porque é muito triste quando passam vários anos e aí você olha e fala: poxa vida, não ganhei dinheiro fazendo o que eu amava. E aí, nossa, gera um monte de pessoas frustradas e tudo mais, que é muito chato, né? Então, principalmente se você tem essa pulga atrás da orelha, vai atrás, né? O que você tem que pensar é isso aí. Se no começo eu não vender nada, o que fazer? Você pode começar a vender arte, a pintar porcelana com muito pouco. Tem um kit meu que custa R$48 para você começar. Vamos pôr mais o frete, com menos de R$100. É possível você fazer dessa forma, que foi a forma que eu fiz para construir o meu ateliê. Meu ateliê. Tem o Jack aqui também. Para construir o meu ateliê, eu vendia a peça, então primeiro eu recebia e depois de um prazo eu entregava.
Depois que o cliente me dava o dinheiro, eu ia lá, comprava a peça dele, produzia, entregava e aí eu tinha lucratividade. Então, esse foi o formato que eu fiz para vender e construir o ateliê sem dinheiro. Hoje eu tenho o conforto de ter um estoque aqui, né? Então eu tenho essas peças já compradas e tudo mais, mas eu construí literalmente do zero, né? Para ser sincero, usei um pouco do meu cheque especial, mas foi isso. Certo, turma? Bom, e vou dar um exemplo, né? Quando eu pensei em trabalhar com isso, falei, nossa, eu vou trabalhar pintando porcelana. E aí eu fui aprender com a vovó, né? Conforme eu observava a operação da vovó, eu via que não era uma operação que era lucrativa. Então eu tive que pegar tudo que a vovó me ensinou sobre pintura em porcelana e transformar, né, em um negócio lucrativo. É isso, inclusive, que eu ensino para as meninas do Método Merak. Como que eu faço o meu negócio, literalmente? Porque a operação que a vovó fazia não dava dinheiro. A vovó demorava 3 dias para fazer uma peça e não fazia sentido com os materiais que ela usava, tudo que ela usava, o valor que ela vendia. Então imagina, a vovó demorava 3 dias para fazer uma caneca e ela vendia essa caneca numa feira por R$40, R$45. Não batia a conta. Não batia a conta, gente. Um cheirinho pro Jack. Ele tá por aqui. Jack, ele é muito fofo, né, gente? Mas então, gente, quando eu percebi que a conta da vovó não batia, eu peguei tudo, né, que ela me ensinou e transformei isso em um processo que pudesse ser lucrativo. Gabi, você acertou no seu processo logo de início? Primeira cara? Não. Eu tive que várias vezes olhar para o processo, ajustar, aplicar. Olhar para ele, o que está dando de errado, o que dá para melhorar? Olhar e ajustar, certo? Bom, outra coisa que você pode estar pensando é, Gabi, fiz o meu ponto de equilíbrio, né? Consegui fazer esse negócio, entendi os meus custos fixos, variáveis, o quanto eu preciso vender, fiz ali, construí o meu ponto de equilíbrio. Lembrando, MMs, eu tenho uma planilha incrível de ponto de equilíbrio que eu vou ensinar vocês, tá? Fiquem tranquilas e em paz, que vocês vão ter um dos melhores pontos de equilíbrios, pelo menos o melhor que eu já vi. Fiz o meu ponto de equilíbrio e eu não consigo cobrar o valor que dá naquele ponto de equilíbrio nas peças. As pessoas não compram o quanto eu cobro, o quanto eu preciso fazer para essa operação ser uma operação lucrativa. E aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Gente, é a mesma coisa que eu fiz com a vovó. Se a sua operação hoje não dá certo, não dá lucro, você precisa se reinventar. Você precisa achar um novo público. Talvez você precise mudar um pouco a forma que você pinta. Trazer, quem sabe, mais agilidade. Trazer outros tipos de materiais. Mudar o público, principalmente. Valorizar esse público. Mas se você lutar e falar, Gabi, tô com dificuldade de mudar o público, muda então. Atende o público que você já tem, né? Pega o público que você tem, que você sabe trabalhar e atende ele, o que ele precisa também. Significa colocar o valor que o público quer na peça? Não, gente, não é isso não. Não é isso não, pelo amor de Deus, mas você vai adequar o seu trabalho. Vou dar um exemplo, tá? A vovó Neide, quando falava em decalque pra ela, só faltava ela torcer o nariz assim. Não gostava por nada. E aí, quando chegou eu e minha mãe, né, quase arquiteta e designer, olhou aqueles decalques e falou, isso é a coisa mais linda, tenho certeza que meu público também vai gostar disso. Gosta, lógico que gosta das peças pintadas, super valorizam, mas para eu ter meu ateliê lucrativo eu preciso dessa produção também, entende? Então, às vezes a gente tem que se reinventar. Hoje, gente, a vovó adora várias peças que a gente faz, inclusive peças usando decalque. A gente tem que deixar de olhar só o objeto em si, né? Que a gente às vezes fica muito travada nisso, com ideias que talvez nem sejam nossas, e ficar só no objeto em si para ver as coisas de forma macro, né?
Então é importante isso. Bom, gente, e o jeito errado de você fazer todo esse processo é você construir um ateliê que não paga nem as contas, nem o seu salário, nem nada, tá? E o jeito errado, aliás, o jeito errado é você fazer um ateliê que paga só as contas, né? Porque às vezes a gente até fala isso pra gente, pagando as contas tá tudo bem. E não é assim não, imagina quantas empresas pensavam assim e agora no Covid viu que não é essa a realidade, que ela precisaria ter uma reserva de segurança ali, né? Ele tá latindo mesmo. Esse Jack é danado, junta ele, o Ferrugem, esse horário das 5h30, eu venho de outro segmento vendável, mas não consegui. Aí é público, Ana, é importante. E o jeito certo da gente fazer o nosso ateliê é você construir um ateliê que paga os seus custos fixos, variáveis, imposto, paga a sua folha de pagamento e no final, certo? Seu salário. Aqui tem que pôr no papel mesmo. Os custos enganam a gente total, gente, total. Tem que ser controlado isso, sabe? Muito bem detalhado e cuidado. A gente tem que cuidar do nosso dinheiro, tem que cuidar, tem que fazer essa parte da administração, né? A gente acha que as pessoas que se dão bem e tudo mais, nossa, alguma mágica aconteceu com aquela pessoa. Mas não é, gente, é um conhecimento. Uma selfie do Ferrugem? Ferrugem, eu tenho medo às vezes dele me morder. Tô brincando, eu acho que ele só não me morde, mas se pegar assim ele é capaz que ele morda. Gente, e pra gente finalizar, eu vou passar pra vocês um passo a passo, pra vocês começarem agora, tá? Aqui a Ieda falou, me atrasei por estar assistindo seus outros vídeos. Que gostoso ler isso, muito obrigado, fiquei feliz. Primeiro, você vai identificar. Eu sei que é a Camila. Que legal. Você trocou um nome. Depois eu até vou chamar você no WhatsApp para ver se você viu aquela parte do conteúdo. Aquela aula é buena, hein? Temos que colocar a mão na massa aí. Gente, primeiro de tudo, identificar no seu ateliê o que é custo fixo e custo variável. Isso é para hoje, tá? Identifiquem aí hoje. Segundo, estabelecer o valor da sua pincelada. Gabi, no início eu vou saber exatamente quanto eu vou vender? Não, gente. Você não tem bola de cristal para falar, vou começar hoje, esse mês eu vou vender 30. Você pode ter metas, você pode ter objetivos, mas você primeiro vai chutar. Depois você vai ver se aquilo bate com a realidade. Então você vai fazer uma linha de previsão e uma linha do que está acontecendo para administrar aí as suas finanças, certo? Depois você vai colocar numa planilha e ver se a sua expectativa está batendo com a realidade. E para finalizar, você vai ajustar qualquer ponto que você tenha que ajustar aí. Eu falo que depois que a gente tem algo organizado que traz dados para a gente, é até fácil. Viu? É até fácil você ter o seu ateliê, porque você tem o conhecimento. As pessoas te trazem os dados que você precisa, ou então o computador te traz, ou então as suas vendas te trazem os dados que vocês precisam. Aí vocês, depois que dá esse pontapé inicial, que já tem ali uns 6 meses, você já sabe mais ou menos como vai se comportar, aí fica tudo muito mais tranquilo. Gente, eu tô vendo algumas pessoas falar sobre compras. Tem o site, tá? www.merakiatelier8.com.br, tá bom? A Franci, minha vida agora é só porcelana. Franci, hoje às 19 horas, daqui a pouco, tem a Dona Onça no nosso grupo, hein? Vamos ficar de olho lá. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Você pode, nossa, claro, você pode pôr suas peças pra vender. Isso daí se chama... Como chama? Consignado você pode pôr, inclusive, né? Se ela não vai comprar de você, você põe a peça lá, quando vender ela te paga. É importante que nessa operação seja interessante para as duas, né?
Então tem que colocar um valor legal na peça para que você tenha lucratividade e para que sua amiga, que no caso ela tá pagando o custo fixo do ambiente, né? Para que ela tenha lucratividade também. Gente, talvez vocês tenham aprendido algo que vocês nem sabiam que não sabiam. E agora, ó, mão na massa, tá, turma? Vamos lá!